Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 20. Versículos 7 a 12. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo." Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Seja bendita, seja abençoada a leitura da palavra. Nosso Deus e nosso Pai, damos graças a Ti, Senhor, pela Escritura Sagrada. Damos graças a Ti pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, ó Deus, e de pregar a Tua palavra para o Teu povo. Fala conosco e nós Te ouviremos. Em nome de Jesus, amém. Por isso sentar. Estamos compartilhando com a igreja uma série de mensagens com o título Ame a Sua Igreja, com base no livro de mesmo título, Ame a Sua Igreja, 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local, do Tony Merida, editora Pronobis. Começamos a falar a respeito da importância de congregar. Como é importante, meus irmãos, que cada cristão encontre um lar espiritual. Tenha um lar espiritual. Uma igreja a qual pertencer, onde possa congregar e onde possa ser edificado, onde possa ser instruído, onde possa edificar-se juntamente com outros irmãos. É na congregação que nós cristãos temos a oportunidade de reunirmos semanalmente para o culto público, como fazemos nesta manhã. Há vários aspectos importantes do culto público que alimentam, que nutrem nossas almas e fortalecem a nossa fé. E examinando Atos, capítulo 20, versículos 7 a 12, nós temos visto como Lucas dá destaque ao prolongado discurso de Paulo. Paulo começou a falar e prolongou sua mensagem até meia-noite, na primeira parte. E num segundo momento, depois de ser usado por Deus para ressuscitar o rapaz, o Eutico, ele volta para o andar de cima do local onde eles estavam, e então
ele vai falar com eles sobre a palavra até o amanhecer. Como diz o versículo 11. Versículo 7 fala do prolongamento da mensagem até meia-noite, e depois, versículo 11, dá o destaque de que ele continuou falando com eles sobre a palavra até o dia amanhecer. E o ponto, meus irmãos, o ponto aqui que merece nossa atenção é o fato de que os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, ali naquela igreja e na igreja do primeiro século de modo geral, eles queriam ouvir o ensino apostólico. Eles queriam receber a instrução da parte dos apóstolos. Eles tinham fome por ouvir a pregação da palavra de Deus. E Paulo se sentia responsável em fazer isso. E graças a Deus que ainda hoje nós podemos nos reunir semanalmente para ouvir a pregação da palavra. Graças a Deus. Por que nós devemos ouvir? Por que precisamos ouvir a pregação da palavra? Precisamos ouvir o sermão, devemos ouvir a pregação. Porque se o pregador estiver de fato sendo fiel à Escritura Sagrada, expondo o texto sagrado, falando daquilo que Deus anuncia na sua palavra, e declarando o que Deus realizou através do seu Filho Jesus Cristo, então esse pregador, ele estará pregando com autoridade de Deus, com autoridade divina, e estará levando uma mensagem transformadora de boas novas. Temos dito que a autoridade do pregador não é fruto da sua idade ou da sua experiência. A autoridade do pregador, ela vem do fato dele ensinar a partir da Escritura Sagrada. E o poder transformador da mensagem não vem, não advém, não emana da formação, do carisma, ou mesmo da habilidade do treinamento do pregador, mas advém do Espírito Santo, que aplica a palavra de Deus nos corações. Pedro diz, na sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo 23, vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra vive e permanece para sempre, como o Senhor disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Portanto, essa é a palavra que precisa ser pregada. Ontem, na realização do curso de membresia, nós lembramos a eles que, de acordo com as Escrituras, existem alguns critérios que são melhores para ajudar uma pessoa a escolher uma igreja local como o seu lar espiritual. Volte as páginas um pouquinho de Atos até o capítulo 2. E um dos critérios melhores para ajudar alguém a escolher uma igreja como família de fé, como lar espiritual, é o critério da pregação da palavra. Atos 2, os últimos versículos do capítulo 2 de Atos,
que fala da igreja, de como as pessoas viviam na igreja do primeiro século e como conviviam. Versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Temos aqui, meus irmãos, da parte de Lucas, o registro de como a igreja se comportava, de como a igreja se relacionava, como os irmãos viviam na sua vida pessoal e como eles conviviam entre si, como conviviam uns com os outros. O relato que nós temos não é uma descrição de uma igreja perfeita, mas a descrição de uma comunhão fiel e saudável de discípulos de Jesus Cristo. E muitas coisas devem chamar a nossa atenção a respeito dessa reunião, a respeito desse ajuntamento de cristãos na igreja do primeiro século. Sua dedicação ao ensino é a primeira coisa que destacamos aqui. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles perseveravam fielmente, atentamente, dedicadamente na doutrina ou no ensino dos apóstolos. Eram dedicados, aqueles irmãos eram dedicados, aquela igreja era uma igreja dedicada ao ensino e ao aprendizado da palavra. Podemos ver aqui também destacado o fervor e a reverência deles na sua adoração. Podemos ver aqui em destaque também a generosidade amorosa e sacrificial da sua comunhão. Eles se importavam uns com os outros, eles repartiam daquilo que tinham. Podemos ver aqui em destaque o serviço abnegado e o testemunho contagiante do Evangelho, porque eles saíam pelo mundo e eles compartilhavam da sua fé, eles davam testemunho daquilo que Deus, mediante Cristo, realizava na sua vida, nas suas vidas. E então Deus ia correspondendo, Deus ia salvando, o Senhor ia acrescentando, como diz Lucas no final do texto, Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Cremos, meus irmãos, que Lucas tinha sido cuidadoso ao selecionar, ao organizar o relato dele a respeito da vida da igreja no período apostólico. Assim sendo, parece-nos que a primeira característica relatada por ele sobre aquela igreja é também a primeira em importância. Qual seja? Versículo 42, a dedicação ao ensino da palavra de Deus. Temos sido dedicados quando o assunto é o ensino da palavra de Deus? Temos demonstrado interesse em cada oportunidade que a igreja nos oferece, que surge na igreja para aprendermos a palavra? Temos sido interessados em crescer, em aprender, em investir na nossa vida? Todas as marcas da igreja descrita por Lucas, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, nesse texto em particular, são importantes,
O ensino da palavra, a adoração a Deus, a comunhão amorosa entre os primeiros cristãos, o serviço sacrificial, o testemunho vívido e abundante deles, que eles davam do Evangelho. Todas essas características, todas essas marcas são importantes. Contudo, a primeira delas, a primeira marca, ela se destaca, e com razão, entre as demais marcas compartilhadas aqui, mencionadas por nós. Quando nós olhamos para o contexto da passagem, nós observamos que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, em Jerusalém, a partir da pregação do apóstolo Paulo, depois da descida do Espírito Santo. Pedro se põe de pé, isso está em Atos 2, a partir do versículo 14 até o versículo 41. E então, cremos que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, a partir daquele discurso, a partir daquela pregação poderosa do apóstolo Pedro. A igreja permaneceu unida na sua identidade, na sua missão, graças à instrução contínua dos apóstolos. Como nós lemos aqui, eles permaneciam, eles perseveravam, eles persistiam, eles insistiam na doutrina dos apóstolos, estavam atentos, ligados naquilo que lhes era ensinado, a doutrina dos apóstolos, o ensino, a instrução contínua trazida pelos apóstolos. E toda a sua vida e toda a atividade da igreja se devia à instrução, à direção, à orientação das Sagradas Escrituras. E, portanto, meus irmãos, nós podemos concluir que a palavra de Deus serviu para a igreja do primeiro século, tanto de fonte como de fundamento e de fio condutor da igreja, desde os tempos apostólicos e até os nossos dias. Olhando para o contexto maior das Escrituras, então a gente observa o mesmo padrão. Desde a criação, Deus formou o mundo pelo poder criador e sustentador da sua palavra, como nós podemos ler em Gênesis capítulo 1 e no versículo 3. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus chamou a existência o firmamento. Deus criou todas as coisas. E Ele o fez pela sua palavra. Hebreus capítulo 11. E o versículo 3, no versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus. O escritor aos Hebreus concordava com o texto de Moisés, concordava com o que a lei afirmava, concordava com o primeiro livro da Bíblia, de que Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, Deus criou o mundo que nós conhecemos, e Deus o fez pela palavra. O mundo foi criado, o mundo veio à existência pelo poder criativo, pelo poder criador e sustentador da sua palavra. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Na formação do povo de Israel, meus irmãos, também observamos a supremacia da palavra de Deus por ocasião da sua libertação do Egito e da definição da sua identidade, da sua missão. Se lermos Êxodo capítulo 3, versículo 14, capítulo 19, versículos 5 a 6, nós iremos identificar isso. A palavra de Deus como palavra suprema, como palavra autoritativa de Deus na formação do seu povo. E na definição da sua identidade e da sua missão. Vamos ler um desses dois textos, por favor. Êxodo,
Vamos ler 19, 5 a 6. Êxodo 19, versículo 5 diz: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Eu não sei se é para mim o retorno aqui ou se é para a igreja toda. Ficou um pouco alto, Claudir. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Identidade, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Logo, meus irmãos, assim como a palavra foi soberana na criação do mundo e na história do povo de Israel, assim também foi na origem e no avanço da história da igreja. Contudo, ao observarmos a igreja dos nossos dias, do nosso tempo, notamos uma ausência generalizada de interesse e de confiança na palavra de Deus. Consequentemente, as Escrituras têm exercido um papel cada vez menor na formação dos conceitos e na definição da conduta do povo de Deus. A igreja tem sido mais formada e guiada pelas vozes predominantes da cultura relativista ao seu redor do que pela voz soberana da palavra. Será então que ainda podemos nos reportar às Escrituras como nossa regra final de fé e prática? Tal qual fizeram os reformadores há 500 anos? O que você acha? Ainda podemos confiar nessa palavra? Ainda podemos crer na sua autoridade como regra final, definitiva, permanente, de fé e de prática, que eu posso conduzir a minha vida de acordo com essa palavra? Não repara não que a minha está toda requenguela. Eu já tenho uma nova em cima da mesa lá do gabinete, eu não consigo largar essa. Vamos abrir a palavra, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse para o seu discípulo, filho na fé, Timóteo, ao escrever a sua segunda carta. Vamos ler a partir do versículo 14 do capítulo 3 até o versículo 5 do capítulo 4. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente,
sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, e pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. As palavras do apóstolo Paulo, meus irmãos, que acabamos de ler, encontramos encorajamento e consolo. O apóstolo antecipa para nós, nos assegura, que nunca, em tempo algum, seria fácil pregar a palavra de Deus e exaltá-la como o bem mais precioso da igreja. Nunca. Nunca seria. Nunca será fácil, irmãos. Nunca será fácil, pastor Guilherme, pastor Yuri, Mateus, Richard, Claudir, Luizinho, Jefferson, Marcos, Josino. Nunca será fácil, irmãos. Tiago, nunca será fácil. Saulo, Pedro. Nunca será fácil, irmãs. A resistência vem não apenas do mundo, que não honra e nem estima a palavra, como fez a Vevete no carnaval, como o pessoal achando. Que brincou que iria macetar o Apocalipse. Mas a resistência vem também, e até mesmo de pessoas dentro da própria igreja, que trocam essa palavra por absurdos, por outras revelações e invenções puramente humanas, como ser abduzido por isso ou por aquilo, como fez a Bebê, lá no trio elétrico, também no carnaval, para ser carnavalítico, juntando aí as duas palavras. E eu falava ontem com o pessoal, não tenho problema nenhum com quem é do mundo e não conhece a Bíblia. Meu problema com quem se diz da igreja e está no mundo, na hora errada, no lugar errado, usando a palavra de modo errado.
Irmãos, a pregação fiel e sistemática da palavra de Deus sempre permanecerá como a marca mais importante de uma igreja viva, de uma igreja verdadeira, de uma igreja autêntica. A pregação fiel da palavra de Deus permanecerá como característica e como marca mais importante da igreja. Por várias razões. E a gente fala disso no curso de membresia. Primeiro, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, o texto que nós tínhamos lido, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Somente as Escrituras sagradas são totalmente suficientes para a salvação. Nós podemos ler outros livros podem nos tornar sábios para outras finalidades, mas somente as Escrituras podem nos educar para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Porque não há outro mediador, porque não há outro nome dado para os homens pelo qual importa que sejamos salvos, porque não há outro caminho e não existe outra maneira de conhecer e crescer no Evangelho de Jesus Cristo, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, se não for pela pregação da palavra inspirada e inerrante de Deus. A pregação fiel e sistemática da palavra de Deus permanecerá como marca mais importante de uma igreja autêntica. Também, em segundo lugar, porque somente as Escrituras são inteiramente inspiradas por Deus. Versículo 16. Na sequência do texto de Paulo, da carta de Paulo aí do capítulo 3 para Timóteo. Versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura, da primeira letra em Gênesis, à última letra em Apocalipse, toda a Escritura, incluindo tudo, narrativa, incluindo o Evangelho, toda é sabedoria, profecia, apocalíptica, todo tipo de literatura bíblica, toda a Escritura é inspirada por Deus. Somente as Escrituras são a nossa autoridade suprema sobre todo o campo do conhecimento, e especialmente no que diz respeito ao conhecimento de Deus. As Escrituras sagradas são inteiramente inspiradas por Deus. E em terceiro lugar, a terceira razão, somente as Escrituras sagradas são absolutamente necessárias para nos capacitar para a vida cristã. Versículos 16 e 17, vou ler os dois. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com uma finalidade. Qual a finalidade? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para qualquer obra, para toda boa obra. A palavra de Deus é tanto o nosso manual de resgate como de treinamento. Ela é poderosa tanto para nos formar, como para nos reformar e transformar. Logo, ela é essencial para nos tornar aptos para uma vida cristã operante. Graças a Deus pela pregação apostólica,
Graças a Deus pela igreja em Troade, pelos irmãos da igreja do primeiro século, que decidiram perseverar no ensino dos apóstolos, que decidiram perseverar na doutrina, que decidiram se dedicar em aprender, em ouvir a pregação e aprender a palavra de Deus. Graças a Deus, porque ainda hoje a igreja pode se reunir, tendo Cristo e a sua palavra no centro. Que privilégio podermos ouvir a pregação da palavra, meus irmãos. Paulo continuou no capítulo 4, de 1 a 5, falando para Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, porque virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas vão se cercar de outros mestres, segundo as suas próprias cobiças, e terão coceira nos ouvidos para ouvi-los. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, mas vão se entregar a fábulas, tipo essa de ser abduzido. E outras coisas mais. Urrar, latir igual cachorro, rastejar igual cobra, e outras extravagâncias. Eu me preparo para terminar, irmãos. Por todas as razões compartilhadas até aqui, é absolutamente necessário que a igreja priorize a pregação e o ensino da palavra de Deus. Pois o que determina a saúde e sobrevivência da igreja é a sua submissão às sagradas escrituras. Foi assim desde o tempo dos apóstolos até hoje. Diante das enormes pressões que a igreja enfrenta hoje, ela jamais deve abandonar a primazia da pregação da palavra. Orem, meus irmãos, por nós. Orem sempre a Deus pedindo que nós, os pastores e líderes, nunca deixemos de pregar fielmente a palavra de Deus. Orem por nós. E orem por vocês também. Para que jamais vocês abram mão da pregação da palavra. Para que jamais você se satisfaça num culto com diversão, em que não haja pregação fiel da palavra de Deus. Na última mensagem dessa série, ao final, eu compartilhei algumas orientações para ouvir adequadamente o ensino da palavra. Eu quero rapidamente repeti-los aqui. Sempre que tiver oportunidade de ouvir a pregação da palavra,
que estiver recebendo o ensino da palavra, ouça humildemente, receba o ensino com mansidão, ouça atentamente, lute para permanecer atento. Eu sei que dá sono, cansativo, depois de uma semana de tanto trabalho, varrendo, jogando água, lavando casa, limpando móveis, limpando eletrodomésticos, às vezes sem dormir. Nós saímos daqui do culto, era quase 2 horas da manhã. Do culto não, que não houve culto, embora tenhamos orado. 7 irmãos que vieram para o culto para trabalhar ou para participar. Mas oramos pelo que estava acontecendo, oramos pelas famílias, pelas pessoas, oramos pela igreja. Vimos o forro ali da frente cair. Lute para permanecer atento, ouça biblicamente, use a memória, use a cabeça e use a Bíblia, lembrando-se daquilo que você conhece, se permitindo lembrar daquelas coisas que você já gravou no coração, que você já tem de cor e já tem na sua lembrança. Lute, use a cabeça e a Bíblia que você tem, o conhecimento que você tem da Bíblia. Ouça também pessoalmente, ouça para si mesmo, não para os outros. Quando estamos ouvindo a pregação, não é hora da gente pensar, essa mensagem seria boa para fulano, para ciclano. Não, essa palavra é boa para mim. Pegue para você, como se fosse uma enxada, puxe para você, essa palavra é para mim, Deus está falando comigo. Ouça obedientemente, esteja preparado, interessado. Eu vou praticar essa palavra. E por último, ouça agradecidamente. Seja grato por Deus falar. Deus falou outrora aos pais, Deus falou aos patriarcas, Deus falou ao seu povo de muitas maneiras, muitas vezes de muitas maneiras. E Ele falou também pelo Filho nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Essa é a palavra do Filho. Seja grato por Deus falar, por Deus ter falado no passado, por Deus estar falando no presente e por saber que Deus continuará falando no futuro. Deus continua falando através da sua palavra, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoe a nossa negligência, perdoe a omissão, perdoe o desinteresse, perdoe, Senhor, a falta de zelo, perdoe a negligência, perdoe a desobediência, perdoe-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir atentamente, a ouvir com prontidão, a ouvir com humildade, biblicamente, pessoalmente, obedientemente, agradecidamente. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra, a ouvir a mensagem, a viver a mensagem da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que esta igreja jamais deixe de pregar. Que os pastores desta igreja, os líderes desta igreja, os pregadores, irmãos e irmãs desta igreja, jamais deixem de pregar fielmente a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como o orvalho que desce pela terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer sua palavra em mim, para que os doentes tenham onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor e a sua palavra é a verdade, a única verdade eficiente, eficaz, suficiente, capaz de nos tornar sábios para a salvação. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado por tua palavra. Pelo privilégio de podermos te ouvir. E naquilo que eu não fui suficiente, convincente, capaz, pois sou falho, continue falando ao coração do teu povo. Continue transmitindo a tua mensagem e transformando o coração dessa igreja. Nos abençoe, nos leve agora
em paz e em segurança, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.